Nós estamos no nosso último culto de domingo do ano. Se fôssemos fazer uma retrospectiva, teremos muito a agradecer a Deus pelos desafios alcançados, CTM, escola bíblica, batismos. Nós tivemos o reconhecimento de uma nova diretoria. Durante esse processo, vieram à minha mente alguns nomes, algumas pessoas que para mim foram relevantes na minha vida, que me influenciaram na minha vida cristã. E no meu coração começou a brotar uma oração. Senhor, me capacita a ser tão relevante na vida das pessoas, quanto aquelas pessoas foram na minha vida. Então, pensando nisso, com essa motivação, eu trouxe aqui 3 objetivos para que nós possamos guardar e levar para a nossa casa. Primeiro objetivo, eu quero que nós entendamos que nós precisamos de modelos, nós precisamos de pessoas que sirvam como exemplo para nós. Segundo objetivo que eu quero que você guarde e leve para casa, que nós precisamos desejar ser relevantes. Senhor, eu quero ser tão relevante na vida das pessoas quanto algumas pessoas foram para a minha vida. Terceiro, buscar ser modelo, buscar ser exemplo com ações práticas e concretas, refletir o caráter de Cristo de forma que as pessoas possam identificar na minha vida reflexos desse caráter. Bom, então é isso que nós vamos falar essa noite. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos relevantes, relacionamentos que foram fundamentais para a nossa vida. Relacionamentos que de alguma forma fizeram parte, contribuíram para a nossa formação. Assim como vocês, olhando para o meu passado, eu posso identificar alguns nomes, algumas pessoas que foram relevantes em determinadas etapas da minha vida. Isso falando desde a minha infância até a minha fase agora, até a minha fase adulta. Cada um de nós, por exemplo, sofreu a influência de pelo menos uma pessoa para estarmos aqui hoje. Já pensou nisso? E o fato de permanecermos aqui é sinal que continuamos a sofrer influências. Eu sei, estamos aqui porque Cristo nos alcançou. Ele nos resgatou. E tem nos curado dia após dia com a sua graça. Mas Ele usou pessoas para que essa salvação chegasse até nós. E para que essa salvação seja plena e contínua na nossa vida, Ele continua a usar pessoas. De fato, somos um histórico ambulante de relacionamentos. Pensando agora no meu tempo de igreja, assim como vocês, olhando pelo retrovisor do meu relacionamento com Cristo, eu posso enxergar lá atrás nomes e pessoas que foram relevantes em determinadas etapas da minha caminhada com Cristo. Isso desde o meu novo nascimento até hoje, na minha fase enquanto estou procurando a maturidade, a semelhança de Cristo. Interessante que naquela época, aquelas pessoas, elas representavam verdadeiros gigantes espirituais, quase que inatingíveis, pelo seu caráter, pela sua maturidade, elas foram tão importantes para mim. Na verdade, analisando hoje, olhando lá atrás, eu vejo que dentro dos dons e características de cada uma delas, elas foram relevantes para mim por 3 motivos básicos. Primeiro, elas foram modelo para mim. Elas serviram como exemplo, como um espelho. Quando você coloca o espelho e você precisa daquele reflexo para que você acerte a sua postura, essas pessoas serviram para mim como um espelho, como exemplo, modelo. Segundo, essas pessoas serviram para mim como direção. Eu precisava de pessoas mais maduras na fé, pessoas que conheciam melhor a palavra, para que à luz dela, elas pudessem me ajudar a saber qual era a vontade específica de Deus para a minha vida em situações específicas. Terceiro, elas foram facilitadoras
para que a minha vida fosse aperfeiçoada, fosse moldada, fosse transformada, mais parecida com Cristo. Quero começar a falar sobre isso com vocês, lendo a declaração de Jesus em João 16, 28. Jesus declara o seguinte: vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Vamos ler juntos? Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Essa declaração registrada por João me chamou a atenção porque, de certa forma, ela resume a trajetória de vida de Jesus aqui conosco. Mais que isso, ela deve nos chamar a atenção para a nossa relevância de vida ou não. É impressionante que, ao presenciar alguns velórios, quando as pessoas se deparam com a morte, e morte no sentido de separação, você percebe que elas não estão preparadas para aquela realidade. De fato, elas percebem, elas se dão conta que o foco de vida delas tem sido errado. A.W. Tozer, falecido pastor americano, declarou que a vida é semelhante a um grande transatlântico, que partindo de um continente em direção a outro, navega pelo oceano, cortando os mares. O que vai fazer toda a diferença, dizia aquele pastor, é a consciência daquelas pessoas que estão dentro daquela embarcação, que elas estão navegando de um lado a outro, de onde partiram e para onde estão indo. O que de fato elas precisam estar atentas? O que elas precisam desenvolver? Qual deve ser o seu foco de vida? Vim do Pai, disse Jesus. João tem a preocupação de deixar claro, já no início do seu livro, quem é aquele de quem ele vai falar. Quem é aquele que esteve com eles durante algum tempo. E tempo suficiente, João está falando da qualidade de tempo, de forma que o contato, o relacionamento de Jesus com eles foi tão importante, tão relevante, que não apenas mudou as suas histórias, mas os inseriu dentro de uma nova realidade, uma nova vida, uma nova dimensão. O relacionamento com Jesus foi relevante porque ele foi modelo, ele foi exemplo para os discípulos de alguém que está sintonizado com a vida eterna, de alguém que conhece a Deus intimamente. E essa intimidade, esse conhecimento, os levara a ter uma vida, uma conduta coerente com a sua palavra. João declara: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que temos visto, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunha, e vô-la anunciamos, a saber, a vida eterna, que antes estava no seio do Pai, e agora nos foi manifestada. João utiliza os sentidos para demonstrar que a vida eterna era tão concreta aos olhos deles, que ela poderia ser tocada, apalpada. Não era um curso de AD, à distância, mas era a própria vida eterna em ação. Jesus ainda foi relevante, porque ele foi o modelo de sintonia, de comunhão, de um relacionamento perfeito com o Pai. Um relacionamento de amor, confiabilidade, intimidade, cumplicidade. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, com a mesma essência de Deus, que está no seio do Pai, revelando intimidade, é quem o revelou. O enviado de Deus fala as palavras dele. As palavras do Filho são as mesmas palavras do Pai.
O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Confiabilidade. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Cumplicidade. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode afetar, ninguém pode abalar, ninguém pode quebrar essa unidade. Eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar um bom tempo com meu pai, ali na CEAGESP. Nós trabalhávamos prestando serviço ali para os produtores de flores. A CEAGESP é um lugar interessante. Você chega ali no MLP, no Mercado Livre de Produtores, você chega ali mais ou menos umas 3 horas da manhã, e esse era o horário ali que começava ali a questão da feira, e você ia ali na passarela, naquele Mercado Livre, ela tem quase 1 quilômetro de distância. E aí você vai na passarela, no meio da passarela, 3 horas da manhã, aquilo parece que você não ouve nenhum ruído. Daqui a pouco você ouve uma sirene, um som alto, e aqueles carros, os produtores começam a entrar, que você não sabe de onde eles vêm, e eles começam a entrar naquele mercado e invadir, aquelas pessoas começam a se movimentar. Meu pai chamava de um formigueiro humano. E era interessante, foi muito interessante trabalhar com ele por diversos anos ali. Você começava ali na feira, ele passava pela feira, ele tinha vários anos trabalhando ali. Todas as pessoas, eram quase 1.500 produtores, todas as pessoas o conheciam e o cumprimentavam. E eu ia atrás dele ali, admirando o conhecimento dele, como ele se relacionava com as pessoas. Tivemos tempos bons ali, de conversas, de nos relacionar. Eu vi como ele brincava com as pessoas, mas também tivemos momentos, situações difíceis, situações de pressões que ele sofreu, que nós sofremos. E eu pude ver ali, no dia a dia, como ele reagia a cada situação. E aquelas reações até hoje são importantes para mim. No meu dia a dia, eu aprendi fazendo com ele, olhando como ele faz. Não é isso o discipulado que nós tantos falamos na igreja? Não é um curso, não é algo teórico, mas é o dia a dia. Jesus foi essa pessoa para os discípulos. Foi 100% Deus e 100% homem. Na humanidade como Deus, no dia a dia, ele ia ensinando os discípulos. E com eles iam aprendendo. Eu quero que a minha vida seja um exemplo para as pessoas, que essas pessoas possam olhar para mim e vejam flashes desse caráter de Cristo. Eu quero que o meu casamento, e é tão gostoso quando você olha para um casal e você vê num simples diálogo, quando eles começam a se relacionar, eles conversam e você vê a intimidade revelada no respeito, na conversa que eles têm com um com o outro, e você vê a cumplicidade. Um fala o que o outro fala, no sentido de que eles estão em acordo ali. Eu quero que o meu casamento seja dessa forma, que a minha família possa espelhar da mesma forma, como Deus, Jesus e os discípulos nesse modelo. Quero orar com você nesse momento. Não acabou ainda, eu sei. Mas eu quero orar com você, para que você deseje isso, você entenda isso, e você possa falar: Senhor, eu entendi que eu preciso ser um modelo, e eu quero que o meu casamento, que a minha vida seja modelo, para que outras pessoas possam olhar para mim e ter flashes desse caráter de Cristo. Baixa a sua cabeça. Eu quero que você lembre de algumas pessoas que para você foram importantes, foram exemplo desses flashes de Cristo para você. Em determinadas situações, essas pessoas serviram como espelho para vocês. Deixa agora a pessoa do seu lado, esqueça quem está do seu lado agora é você e Jesus. Senhor, ó Deus, a gente está aqui, Pai, Deus, na nossa simplicidade, Senhor, a gente quer que o Senhor coloque no nosso coração, ó Pai, primeiro na nossa mente,
que a gente entenda, Senhor, a gente precisa de modelos. Deus, eu agradeço a pessoas que foram modelos na minha vida, foram exemplos na minha vida. E Senhor, da mesma forma que o Senhor usou pessoas para que eu pudesse ver o Senhor em situações. Eu também quero, ó Deus, ser exemplo na vida de pessoas. Senhor, em nome de Jesus, me usa, ó Pai. Transforma meu coração, transforma minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Relacionamentos relevantes são facilitadores porque eles servem como modelo. Isso mesmo. Segundo, relacionamentos relevantes são facilitadores para a direção de Deus nas diversas situações da minha vida. Nós passamos algumas situações que você precisa ter o discernimento. O que eu devo fazer? Você vai ter que ter uma escolha em situações. Nós temos algumas situações que nós chamamos de áreas brancas. Ou seja, são tranquilas. Você sabe exatamente o que fazer. Por exemplo, você sabe que você precisa ler a Bíblia. Você sabe que você precisa orar. Está claro na Bíblia que você precisa amar o próximo. Tranquilo, né, Theo? Sossegado, sem problemas. Mas você tem algumas áreas que nós chamamos de áreas pretas. Que são, eu não posso fazer. Também é uma situação tranquila. Não devo mentir. Não devo roubar. Tudo bem. Mas você tem algumas áreas cinzas. Comprar ou não comprar? Eu devo me relacionar com aquela pessoa ou eu devo deixar esse relacionamento? Ter mais filhos ou não? Devo ter mais filhos? Enfim, são áreas que você não tem uma coisa concreta, ou algo concreto que você possa decidir. Não, a palavra de Deus é isso. Ela é taxativa nesse ponto. É nessa situação que eu preciso de pessoas que estejam em contato comigo, pessoas que são mais maduras na fé, que têm mais a revelação da palavra, que já estudaram mais a revelação da palavra, para que essas pessoas possam, à luz dela, poder me orientar. O que eu devo fazer? O que é melhor fazer? Mais que isso, essas pessoas, eu preciso me relacionar com as pessoas, para que as pessoas me conheçam também. Escuta, quais são os propósitos específicos de Deus para a minha vida? Quais são os objetivos, os propósitos que Ele tem para a minha vida? Jó 42 fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Como uma onda, com um surfista ali, você está uma vez eu fui tentar aprender a surfar em Florianópolis, e eu pensei que era fácil. Eu falei, bom, era fácil, você tem as arrebentações, e eu passando as arrebentações, eu já vi na televisão, eles pegam a prancha e sentam em cima da prancha, tranquilo. O que eu fui fazer? Eu peguei a prancha, consegui remar, passar a primeira, segunda, terceira arrebentação. Quando eu cheguei lá atrás das ondas, eu fui sentar. Quem disse que eu conseguia sentar na prancha? Pulava para um lado, pulava para outro, e as ondas já me chamavam a correnteza de novo para a arrebentação. Os propósitos eternos de Deus são como aquelas ondas. Deus, Ele tem propósitos eternos. Esses propósitos não podem ser frustrados. Como uma onda que vai chegar na margem, os propósitos de Deus vão chegar também. Mas eu não quero perder a onda. Eu não quero perder a oportunidade de estar no sopro de Deus. Quais são os propósitos específicos que Deus tem para a minha vida? Eu preciso estar em contato com pessoas mais maduras e relevantes que vão ter esse discernimento.
Quais são os propósitos? Nessa situação, o que Deus quer revelar para você, para que você esteja dentro dos propósitos eternos de Deus. E a favor deles, eu me santifico a mim, mesmo que para eles também sejam santificados na palavra. O principal enfoque de Jesus, nós olhamos para o Evangelho e vemos Jesus curas, sinais e prodígios. Mas o primeiro enfoque, principal enfoque de Jesus era a palavra, o ensino da palavra com seus discípulos. Você vê que Jesus, então, quando ele sai de cena, ele vai ao Pai, ele promete o Espírito Santo. E ele, da mesma forma, como Jesus ali com os discípulos, ensinando, confrontando os discípulos com a palavra, o Espírito Santo hoje, para que você que nasceu de novo, o Espírito Santo também vai fazer esse papel de santificação na palavra. Nós tivemos o privilégio de ir com o Bruno de Sinais de Amor, esposo da Débora, que faz a interpretação dos sinais aqui na frente, muitas vezes, e tem um ministério com os surdos. Nós fomos assistir ao TCC, obrigado, Thaís, ao TCC do Bruno. E muito interessante ele falando sobre o histórico dos mudos, mundialmente, como eles eram alienados pelas pessoas, pelos ouvintes, porque achavam que os surdos não precisavam de cultura, não eram aptos para aprender. E quando o Bruno começou a falar no TCC sobre isso, eu comecei a olhar e falei assim, mas não foi isso que Jesus fez para nós? Jesus vindo ao Pai, do Pai, e entrando e vindo ao mundo, ele não serviu de intérprete, ele é a imagem do Deus invisível. Ele serviu de intérprete para que nós pudéssemos conhecer a vontade de Deus, não ficarmos alienados, separados daquilo, dos propósitos, da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu lembro do meu tempo no casamento, e casei com mais ou menos, tinha 27 anos. Tinha cabelo, era diferente. Nós casamos e foi um tempo muito gostoso, muito bom. Nós tivemos a oportunidade de, depois de uns 2, 3 anos, ter a Gabriela. E eu lembro até hoje, nós na maternidade, foi um tempo muito gostoso, nós orando, agradecendo a Deus. É muito gostoso você ter esse privilégio de você ver o dom da vida ali, partindo de você. Foi um tempo muito bom. Mas as tempestades vieram. E duramente eu descobri que a minha casa não estava na rocha. Nós começamos a ter dificuldade no nosso casamento. E nós, morando em São Paulo, buscamos ajuda de psicólogos, íamos a certas pessoas e nós não sentimos paz. Estávamos destruídos realmente como família, mas nós não sentíamos paz. Foi aí que nós fomos para Florianópolis, para Santa Catarina, e lá Deus nos preparou uma igreja. E dentro daquela igreja, Deus preparou famílias que nos acolheram. E nessas famílias é que eu pude primeiro entender o que era um casamento, porque eu não sabia. Eu casei, foi muito gostoso o tempo ali, mas eu lembro até hoje, em dezembro, foi uma época de dezembro, inclusive um dezembro antes de uma Copa, eu sentado com meu irmão ali numa mesa, nós conversando ali, família, nada nos faltava, estávamos bem financeiramente. E eu virei para o meu irmão e falei assim, eu não tenho mais prazer de estar com a minha esposa. Eu não tenho mais prazer de estar com a minha filha. E comecei a chorar ali. E o meu irmão desesperado falou assim, não, calma, nós vamos resolver essa situação. Eu conheço uma pessoa, uma psicóloga. Eu falei assim, eu não tenho mais saída. E a partir daí, nós fomos andando, tentando achar soluções. E quando nós chegamos em Florianópolis, nós estávamos ali numa igreja que Deus preparou, e as famílias nos acolheram,
E foi convivendo com essas famílias que eles puderam nos mostrar primeiro da palavra, dia após dia, o que era o casamento, o que Deus queria para nós, submissão, liderança, criação de filhos. Eu lembro com a Maura e com a Thaís, e perguntando para a Thaís, como é que eu faço para corrigir a Gabriela? Como é que é isso? Como é que eu devo proceder? Escuta, a casa, detalhes. Mas isso não está na Bíblia. Como é que você cuida melhor da casa? Você vê o princípio, mas você precisa de pessoas maduras que sentem com você e no dia a dia você olhar como é que ela processa, como é que é na prática. Ok, o princípio está aí. Como é isso na prática, no dia a dia? Então foi muito gostoso, foi um renovo de Deus para nós. Estarmos ali convivendo com eles e aprendendo o que era amar a esposa, o que era se submeter ao marido, o que era criar os filhos. Foi isso que Deus foi construindo, foi fazendo na nossa vida. Relacionamentos relevantes servem como modelo. Relacionamentos relevantes servem como direção. Deus vai usar pessoas para que, à luz da palavra, pessoas mais maduras, fiéis, elas possam me ajudar a, conhecendo a mim, conhecendo a palavra, a direcionar a minha vida, sintonizar Deus na minha vida. Eu lhes transmito a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós vimos que Deus, Pai, Filho, Espírito, eles gozam, eles desfrutam de uma unidade que não pode ser quebrada, não pode ser abalada. É um núcleo que não é inabalável. Desse núcleo de Deus, foi gerado um outro núcleo, que é a igreja. Esse núcleo da Trindade, do Deus Trino, ele tem essa unidade, e essa unidade, ela é modelo para que esse outro núcleo, que é a igreja, possa espelhar aquilo que ele vê em Deus, que a igreja vê em Deus. A unidade desse núcleo serve de modelo para um outro novo núcleo, que veio ser inaugurado com a vinda de Cristo. Muito bem, Jesus fala, pede ao Pai, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, Jesus está pedindo ao Pai, eles precisam ser como um diamante que é lapidado. A igreja, as pessoas precisam ser lapidadas, elas precisam ser aperfeiçoadas, aprimoradas. A unidade, da mesma forma, ela foi estabelecida pelo Espírito na igreja. Da mesma forma da Trindade, da mesma forma que Deus, a unidade na igreja, ela foi estabelecida por Deus e não pode ser quebrada. O que acontece na dinâmica, então? A dinâmica na igreja é que a unidade na igreja, ela se torna ferramenta nas mãos de Deus para que eu e você pudéssemos ou possamos ser aperfeiçoados. Nós temos então a unidade igreja, que é o corpo de Cristo, e a perfeição que é feita no corpo de Cristo, que somos nós como membros. Nós então podemos gozar uns com os outros, quando nós estamos juntos, um aperfeiçoando a vida do outro, aprimorando a vida do outro, quando nós estamos buscando a unidade. Agora, se a unidade, ela não pode ser abalada, porque ela já foi estabelecida por Deus, a minha e a sua função é manter essa unidade externa, ou seja, a união entre nós. Eu com você, nós trabalhamos na igreja, como igreja, ministérios, ensino, mas o fim, de fato, é se eu estou trabalhando com você, e esse trabalho, essa mutualidade, tem feito com que a sua vida e a minha vida tenha sido aperfeiçoada. Se eu e você estamos crescendo, estamos sendo lapidados por Cristo nesse movimento. Lê? Eu quero que você assista agora a um vídeo. E você pense nesse vídeo
Não como algo só que vai aparecer na tela. Mas você pense isso como a unidade da igreja. Como nós juntos trabalhando. E Deus operando em nós. Dá até vontade de aplaudir, né? Eu mostrei esse vídeo para o Átila falou assim, nossa, mas não é empolgante. Não é empolgante você participar de uma família de Deus. Não é empolgante você ter o Santo Espírito na nossa vida, revelando a vontade dele sobrenatural para nós. Não é empolgante nós podermos juntos, trabalharmos juntos, mas não por uma coisa, um objetivo lá na frente, mas nós caminhando juntos, aperfeiçoando a sua vida, aperfeiçoando a minha vida, e você vê a sua vida transformada, a sua família transformada, o seu casamento transformado. Mas para isso, nós precisamos ter isso em mente.
Senhor, eu quero ser relevante, eu quero que a minha vida seja modelo. A minha vida seja direção para as pessoas, para que as pessoas possam olhar para mim e de alguma forma eu possa, à luz da palavra, trazer a tua vontade, os teus propósitos eternos para a vida das pessoas. Senhor, eu quero ser aperfeiçoado e quero que o Senhor use a minha vida para que eu possa aperfeiçoar outras pessoas. Você já pensou em alguma coisa? Você, de qualquer forma, você é um modelo, um mau modelo ou um bom modelo? Qual vai ser a sua escolha? Eu quero ser um bom modelo. Eu quero buscar a Deus, deixar a minha vida, que Deus possa ter acesso, livre acesso. E Deus, pela tua misericórdia, eu quero ser útil para o Senhor na tua obra. Eu quero participar do teu reino. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque primeiro que nós estamos aqui, mas nós não merecemos nada, ó Pai. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, ó Pai. E, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem um plano eterno, um plano, propósito eterno que não pode ser abalado, assim como a tua unidade, a comunhão que existe, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz de nós, ó Pai, uma igreja cada vez mais que reflita a tua unidade, o teu amor, a tua cumplicidade, a tua confiabilidade. Ó Deus, que eu possa, na minha vida, a minha conduta, ó Pai, possa ter reflexos, que as pessoas possam identificar em mim, reflexos da tua graça, do teu caráter. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um aqui, cada família aqui, transforma a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.